Olá! Nesse encontro, conversaremos sobre ambientes de aprendizagem presenciais e virtuais. Inicialmente, apresentarei alguns conceitos fundamentais para a compreensão, tais como aprendizagem, conhecimento, ambientes de aprendizagem e ambientes virtuais de aprendizagem. Na sequência, falarei sobre as concepções epistemológicas que perpassam o desenho de um ambiente virtual de aprendizagem, tipos e formas de interação e, para finalizar, comentarei sobre alguns modelos de avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem que poderão ajudar vocês no futuro quando necessitarem escolher um ambiente virtual de aprendizagem, também denominado AVA. Iniciaremos agora com os conceitos e contextualização. No entanto, antes de falarmos sobre ambientes de aprendizagem especificamente, é necessário discutirmos o conceito de aprendizagem e de conhecimento, pois todo e qualquer ambiente de aprendizagem é constituído a partir de uma crença sobre como o sujeito aprende e conhece. Essa compreensão orientará a forma como os processos de ensino e de aprendizagem serão desenvolvidos, as metodologias que serão utilizadas, como será realizada a mediação pedagógica e a avaliação. Passamos então a refletir sobre o conceito de aprendizagem. Muitos teóricos que estudaram ou que ainda estudam o desenvolvimento humano têm buscado, ao longo do tempo, compreender como se dá a aprendizagem, ou seja, como o sujeito passa de um determinado conhecimento menos organizado para um conhecimento mais organizado. Dentre esses teóricos, encontramos o biólogo suíço Jean Piaget, considerado até a atualidade como um dos maiores psicólogos do desenvolvimento humano. Para Piaget, a aprendizagem, em geral, é provocada por situações externas e ocorre somente quando há, da parte do sujeito, uma assimilação ativa, ou seja, é necessário a atividade do sujeito. Sem essa atividade, para Piaget, não há aprendizagem. Toda a ênfase é colocada na atividade do próprio sujeito. E penso que sem essa atividade, não há possível didática ou pedagogia que transforme significativamente o sujeito. Assim, quando Piaget diz isso, ele ressalta a importância da ação do sujeito para que a sua aprendizagem ocorra, atribuindo a ele a responsabilidade também pelo seu processo. O autor acredita que caso não haja, no contexto do processo educativo, esse espaço para o sujeito agir sobre o objeto de conhecimento, a fim de que possa compreendê-lo, dificilmente ocorrerá a aprendizagem, capaz de transformar significativamente o sujeito. Agora, vamos conversar um pouco sobre o conceito de conhecimento. Sobre o conceito de conhecimento, Piaget nos diz que o conhecimento não é, de forma alguma, uma cópia da realidade, nem simplesmente olhar e fazer uma cópia mental ou imagem de um acontecimento. Conhecer é modificar, transformar o objeto, compreender o processo dessa transformação e, consequentemente, compreender o modo como o objeto é construído. Nessa concepção, o conhecimento é construído pelo sujeito que age sobre o objeto percebido, interagindo com ele, sendo as trocas sociais condições necessárias para o desenvolvimento do pensamento. Piaget se opõe ao ideal de um conhecimento impessoal, dizendo que o conhecimento como tal não existe, mas somente pessoas em relação ao que conhecem. Agora podemos então discutir o conceito de ambientes de aprendizagem. A partir desses conceitos que discutimos até o momento, o que podemos entender por ambientes de aprendizagem? Um ambiente de aprendizagem deve disponibilizar as condições necessárias para que a aprendizagem possa ocorrer. Ou seja, ele precisa propiciar acesso a informações em diferentes fontes e meios, sejam essas fontes físicas ou digitais virtuais. Por exemplo, livros, revistas, jornais
ou a internet, né, através do Google acadêmico ou bibliotecas digitais. Deve também promover a interação entre os sujeitos, de forma a criar espaços dialógicos, onde os sujeitos possam dialogar, que busquem o desenvolvimento da colaboração e da cooperação. Deve ainda possibilitar um processo de mediação pedagógica, capaz de promover o desenvolvimento da autonomia do sujeito e da sua autoria. Precisa ainda ser suficientemente provocador, instigador, de forma a possibilitar ao sujeito estabelecer relações entre o conhecimento construído, a sua bagagem de conhecimento construído ao longo da sua vida, né, ao longo da sua história de interação, e as novas informações, criando então dessa forma suas redes de significação para ampliar o seu conhecimento. Assim, um ambiente presencial físico de aprendizagem se caracteriza pela presença física, corpo físico, dos sujeitos envolvidos no processo educativo, no mesmo tempo, ou seja, síncrono e mesmo espaço geográfico. Num ambiente virtual de aprendizagem, a presença se manifesta basicamente em forma de interação textual e pode ocorrer no mesmo tempo, ou seja, síncrono, por meio de ferramentas de bate-papo, por exemplo, em tempos diferentes, ou seja, assíncrono, por meio de ferramentas como o fórum, diário, dentre outras, e em espaços geográficos distintos. Atualmente, existem inúmeros ambientes virtuais de aprendizagem que se propõem a dar suporte aos processos de ensino e de aprendizagem baseados na web, tanto originários do meio acadêmico, desenvolvido por equipes em universidades, normalmente interdisciplinares, quanto do meio comercial. Cada um deles tem, de forma implícita ou explícita, concepções sobre como ocorre o processo de ensino e de aprendizagem e servem a propósitos específicos. A seguir falaremos então das concepções epistemológicas, o paradigma educacional presente nos ambientes de aprendizagem. Todo e qualquer desenvolvimento de um produto para a educação é permeado por uma concepção epistemológica, ou seja, por uma crença de como se dá a aquisição do conhecimento, de como o sujeito aprende. Essa concepção é a base do desenvolvimento do processo educacional, que é expresso nas ações educativas. Em alguns ambientes, é possível identificar a aplicação de uma concepção epistemológica, em particular ao processo escolhido para o seu desenho. Em especial, duas abordagens teóricas distintas podem ser verificadas, a empirista e a interacionista. Essas duas vertentes apresentam posições fundamentalmente distintas sobre a forma como o conhecimento é adquirido pelo sujeito, ou seja, de como a aprendizagem ocorre. Consequentemente, disponibilizando um conjunto de ferramentas que propiciam em maior ou menor grau o desenvolvimento de metodologias específicas para o fim a que se propõe. No quadro a seguir, podemos visualizar os modelos pedagógicos e modelos epistemológicos segundo Becker, onde S é sujeito, O é objeto, I é o indivíduo, MA é o meio ambiente com o qual o indivíduo interage, o A é o aluno e P é professor. Iniciaremos falando sobre o apriorismo. Na concepção apriorista, o conhecimento é entendido como algo exclusivo do sujeito, de forma que o meio não participa dele. O professor que fundamenta a sua prática pedagógica nessa concepção acredita que as condições de possibilidade do conhecimento são dadas na bagagem hereditária, ou seja, são pré-determinadas, ou a priori, como um pré-requisito, e não como uma instância de interação com o meio que pode se desenvolver. O conhecimento parece ser algo que precisa ser despertado no aluno, como se ele já estivesse ali, mas faltou a ocasião certa para esse conhecimento se manifestar. Em relação à concepção apriorista,
Becker diz que o conhecimento é um presente da genética, dos deuses. Com certeza, o conhecimento não provém do meio, do mundo, do objeto, nem é uma construção do sujeito, em interação com o objeto. Os professores que fundamentam sua prática pedagógica no apriorismo costumam manifestar a sua crença de que a aprendizagem é um dom. Muitas vezes referem que o João é bom em matemática porque seu pai era um excelente aluno em matemática, como se o conhecimento viesse na bagagem hereditária, ou seja, porque o seu pai teve um bom desempenho em matemática, automaticamente seu filho também teria um bom desempenho, quando na verdade outras concepções epistemológicas, as quais serão trabalhadas a seguir, mostrarão um aspecto diferenciado. Enquanto o apriorismo centra o processo no sujeito, o empirismo, que é uma outra concepção epistemológica, centra o conhecimento no objeto, ou seja, entende o conhecimento como algo externo ao sujeito, algo que precisa ser necessariamente passado, sendo adquirido pelos sentidos e dessa forma impresso na mente do sujeito. O professor que fundamenta a sua prática pedagógica nessa concepção acredita que a transmissão de conhecimento é o que garante a aprendizagem e o bom desempenho do ensino. O aluno é entendido como uma tábula rasa, é passivo e o professor é ativo, ou seja, o professor transmite e o aluno recebe essa transmissão. Essa concepção encontra apoio na psicologia comportamentalista, no associacionismo, no behaviorismo e no neobehaviorismo. Em relação à concepção empirista, Becker afirma que a postura epistemológica empirista se caracteriza por atribuir aos sentidos a fonte de todo o conhecimento. A crença de que o conhecimento acontece no ser humano por reprodução, pela via sensorial, pela representação sensível, ou seja, se acredita que pelo fato de o aluno ver e ouvir é que a aprendizagem vai acontecer. Contrapondo a visão apriorista, que centra o conhecimento no sujeito, e a empirista, que centra o conhecimento no objeto, surge a concepção interacionista. Na concepção interacionista, o conhecimento é entendido como resultado de um complexo processo de interação entre o sujeito e o meio, ou seja, o objeto de conhecimento. O professor que fundamenta a sua prática pedagógica nessa concepção oportuniza o acesso à informação, de forma que o aluno se aproprie do conhecimento e experimente o processo de aprendizagem. O professor atua como mediador, problematizador, instigador, orientador, articulador do processo. Deve estar claro para o professor que a ação do sujeito em interação com o objeto de conhecimento e demais sujeitos que participam do processo, que é realmente importante no processo de aprendizagem. Segundo Becker, o professor pode e muitas vezes deve expor unidades de matéria aos alunos. Isso não significa que esteja necessariamente professando a crença empirista na transmissão do conhecimento. A exposição é vista como útil, necessária e perfeitamente compatível com uma epistemologia crítica, desde que não seja entendida como condição suficiente de aprendizagem, mas como um momento importante de um processo pedagógico ativo. Nesse contexto, a informação é entendida como meio e não como fim. É claro que a informação, o conteúdo é necessário, mas fundamental é como o sujeito vai interagir e a sua interação com esta informação, como ele vai construir o seu conhecimento num processo de colaboração e de cooperação com os demais. É isso que nos propõe a concepção interacionista. É nesse aspecto que iremos, então, agora discutir a questão da interação e aprendizagem em AVAs. No contexto da aprendizagem,
A interação é compreendida como fundamental para que o sujeito possa construir conhecimento. Ou seja, sem interação não há construção do conhecimento. Para evidenciar melhor o que acabamos de discutir, vou apresentar agora um trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Mr. Anderson, so you're sitting there in agony. Come on, Todd, step up. Let's put you out of your misery. I didn't do it. I didn't write a poem. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? And that's your worst fear. Well, I think you're wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal. I sound my barbaric yelp. The rooftops of the world. W. Uncle Walt again. Now, for those of you who don't know, a yelp is a loud cry or yell. Now, Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yelp. Come on, you can't yelp sitting down. Let's go. Come on, up. Gotta get in yelping stance. A yelp. No, not just a yelp. A barbaric yelp. Yelp. Come on, louder. Yelp. Oh, that's a mouse. Come on, louder. Yelp. Oh, good God, boy, yell like that. There it is. You see? You have a barbarian in you after all. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Well, think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy, there's a poet in you after all. There, close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. Sweaty-toothed madman. A sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's good. Wonderful, wonderful. And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Yeah. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crime to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this. O que podemos compreender a partir desse trecho do filme Sociedade dos Poetas Mortos, ao estabelecermos uma relação com a questão da necessidade da interação para a aprendizagem? Que tipo de ambiente de aprendizagem se desenvolveu nessa situação? Era um ambiente de aprendizagem físico, sem dúvida, né? O que podemos entender, na verdade? O professor, ao observar o seu aluno e ao perceber a sua inquietude, a sua agonia, instiga-o, provoca-o a manifestar-se, a interagir. O aluno então comenta timidamente não ter escrito poema algum. O professor provoca-o ainda mais, como que não dando muita importância para as palavras escritas sobre uma folha de papel, mas sim instigando-o a pensar, a refletir, pois ele estava interessado no que o aluno tinha dentro dele, enfatizando a importância do que já conhece, do que é capaz de dizer, mostrando a ele que mesmo não tendo apresentado algo escrito, tem algo dentro de si e pode contribuir com o grupo. Desta forma, o professor o desafia a ponto de que adquira confiança em si mesmo no que tem a contribuir. Assim, o aluno começa a deixar a imaginação fluir e o poema surge. A construção acontece em meio à interação. Segundo o Primo, a interação é uma ação entre participantes, entre sujeitos que interagem, cujo foco está na relação estabelecida entre esses interagentes. A interação ocorre
na medida em que o comportamento de um desses sujeitos influencia no comportamento do outro. Vocês podem ver mais sobre isso no site do livro Interação Mediada por Computador, também denominada IMC, de Alex Primo, acessando o que é IMC. A interação também é vista por Paulo Freire como um processo dialógico, imprescindível na comunicação e na intercomunicação entre sujeitos, fundamental para a construção da curiosidade epistemológica. A interação pode ocorrer de um para muitos, possibilitada nos meios de comunicação de massa, nos quais uma mesma mensagem é enviada para todos a partir de um centro de distribuição, como por exemplo na televisão ou no rádio, de um para um e de muitos para muitos, possibilitadas pelas tecnologias digitais virtuais. De acordo com Primo, a interação pode ser mútua ou reativa. Uma interação mútua é entendida como um processo em constante construção por meio de negociações realizadas pelos interagentes. As ações são interdependentes, influenciam o comportamento do outro e têm o seu comportamento influenciado, de forma que a cada evento comunicativo a relação se transforma. Um exemplo de interação mútua é um debate, que ocorre, por exemplo, no fórum de um ambiente virtual de aprendizagem. Um exemplo muito interessante de interação mútua ocorre nos processos de ensino e de aprendizagem em metaversos, em que os sujeitos constroem mundos digitais virtuais em 3 dimensões, também denominados MDV 3D. Nesses mundos, que são de natureza digitais virtuais, os sujeitos são representados por avatares e as suas ações modificam diretamente o ambiente e os sujeitos envolvidos. É possível criar objetos em 3D, visualizar o ambiente em 3 dimensões, a movimentação de todos os sujeitos presentes, ou seja, os avatares, olhar, falar, caminhar, correr, voar, dentre outras ações. Em um mundo digital virtual em 3D, as regras de conduta são estabelecidas pelos sujeitos que vivem e convivem nesses mundos, bem como a sua aparência, construções, propósitos, dentre outros. São ambientes virtuais de aprendizagem que existem na interação dos sujeitos, seja com o mundo, com os outros sujeitos, com o professor, do professor com os sujeitos, do professor com o mundo, etc. Já na interação reativa, o processo acontece fundamentalmente baseado na ação e reação, no estímulo-resposta. Apresenta relações lineares e unilaterais. Há uma sequência definida de acontecimentos sucessivos, demasiados determinísticos e de pouca liberdade criativa. A interação reativa está presente em grande parte dos processos de ensino e de aprendizagem. Vejamos o exemplo de um jogo que possibilita a interação reativa. Em alguns jogos educativos, os sujeitos envolvidos precisam realizar um conjunto de ações que são pré-definidas para passar de fase e avançar no jogo. Muitos deles são classificados por série e apresentam um conjunto de questões de matemática, história, português, dentre outras, as quais devem ser resolvidas pelos sujeitos conforme pré-programadas pelo programador que criou o jogo. E nada do que o jogador fizer de diferente irá afetar o jogo em questão. O jogo permanece sempre igual, mesmo após o jogador passar por todas as fases e finalizá-lo. Não é possível realizar ações no jogo que o modifiquem, transformem e nem construam novos objetos que modifiquem o seu final. São ações e reações determinadas, ou seja, possibilitam apenas interações reativas. A partir desse momento, passaremos então a discutir sobre os modelos de avaliação em ambientes virtuais de aprendizagem. Imagine que sua instituição ou empresa decidiu fazer uso de um ambiente virtual de aprendizagem e solicitou que você os ajudasse nessa escolha. O que você faria? Que elementos, que critérios você utilizaria
como forma de possibilitar uma análise das opções existentes no mercado, afinal são tantas? Uma boa alternativa seria utilizar um modelo de avaliação de AVAS. Nesse contexto, destacam-se o modelo Conversational Framework e o modelo Viable Systems Model, também denominado VSM. Mais recentemente, Schlemmer e Fagundes e Schlemmer, 2002, propuseram um modelo interacionista construtivista sistêmico, o qual toma como referência os modelos citados anteriormente e o contraste entre o paradigma que norteia o processo educacional numa cultura de ensino fundamentada numa sociedade industrial e o paradigma da cultura da aprendizagem impulsionado pela sociedade em rede. Esse modelo de avaliação é construído a partir do paradigma da sociedade em rede, nas seguintes perspectivas: técnica, didático-pedagógica, comunicacional-social e administrativa. Perspectiva técnica. Considera as ferramentas disponibilizadas pelo AVA, ou seja, ferramentas de autoria, ferramentas de trabalho individual e de trabalho coletivo, suporte tecnológico e serviços diversos, tais como virtualteca, mural, dentre outros. Perspectiva didático-pedagógica. Analisa as questões de cunho epistemológico e os paradigmas educacionais que fundamentam a criação de um AVA. Perspectiva comunicacional social. Analisa a dinâmica nas interações comunicacionais e sociais que um AVA possibilita. Perspectiva administrativa. Considera questões referentes à administração das comunidades dentro do AVA e o papel dos diferentes atores, conceptores de comunidades, articuladores, alunos, secretários, dentre outros. Esse modelo foi aplicado para avaliação de AVAs e, a partir dessa aplicação, perpassada por um processo de reflexão sobre o modelo, foi revisto e ampliado por Schlemmer, Sacol e Garrido em 2007. Assim foram consideradas as múltiplas perspectivas, ou seja, a perspectiva técnica, no modelo original, foi agregado um bloco de questões a serem avaliadas, que dizem respeito à adequação geral e usabilidade do sistema, no qual se procura avaliar o ambiente, especialmente do ponto de vista da adequação às atividades de apoio à educação presencial física e à educação à distância. Foi também incorporada a avaliação de diferentes ferramentas, algumas delas até então não disponíveis ou pouco utilizadas na época da concepção do modelo original, em 2001, 2002, como, por exemplo, chat com voz. Da mesma forma, as questões que estavam sob a perspectiva comunicacional social do modelo original foram fundidas à anterior, perspectiva técnica, uma vez que ambas as perspectivas estão estreitamente interligadas, de acordo com as possibilidades que o sistema oferece em termos de comunicação e interação social. Essa fusão entre os elementos tecnológicos e comunicacionais sociais está fundamentada em uma perspectiva de construção social da tecnologia. De acordo com essa perspectiva, não é possível separar totalmente os elementos sociais e tecnológicos, uma vez que toda tecnologia é uma construção social. Assim, denomina-se esse novo bloco de questões como pertencendo a uma perspectiva tecnológica e comunicacional social. Questões puramente de cunho técnico, que não referentes às funcionalidades do AVA em si, tais como manutenção técnica, configuração de microcomputador necessárias para rodar o sistema, dentre outras, foram incorporadas a uma nova perspectiva de proposta, denominada de perspectiva de gestão, que envolve questões relacionadas à gestão da tecnologia por parte dos administradores da instituição de ensino. Perspectiva didático-pedagógica. Expandiu-se o bloco de questões que foca a avaliação do processo de ensino e de aprendizagem. Como mencionado, além da mudança nessa perspectiva, uma nova perspectiva foi incorporada ao modelo, a perspectiva de gestão. Essa perspectiva envolve
questões de cunho administrativo, relacionadas ao custo, ao processo de compra e de manutenção futura da ferramenta na instituição de ensino. A perspectiva de gestão do novo modelo precisa ser distinguida da perspectiva administrativa constante no modelo original, uma vez que esta dizia respeito à gestão dentro do ambiente, nas atividades educacionais, nas comunidades, e não as questões de gestão da tecnologia da informação, que são importantes para os gestores da instituição de ensino. Passamos agora para o quadro para refletir. Educar na atualidade significa utilizar as tecnologias digitais virtuais nos processos de ensino e de aprendizagem. Nesse contexto, presenciamos um uso cada vez mais crescente de ambientes virtuais de aprendizagem, que possibilitam o desenvolvimento de ofertas na modalidade de educação à distância. Fala-se em ambientes de aprendizagem híbridos, ou seja, propostas que utilizam tanto ambientes presenciais físicos de aprendizagem, quanto ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse sentido, quais são as aproximações e que distanciamentos podem ser identificados no contexto de um ambiente presencial físico de aprendizagem e no contexto de um ambiente virtual de aprendizagem? Quais são as vantagens de utilizar um ambiente de aprendizagem híbrido? No encontro de hoje, foi possível conhecer melhor a temática Ambientes de Aprendizagem Presenciais e Virtuais. Iniciamos com alguns conceitos fundamentais, tais como aprendizagem, conhecimento, ambientes de aprendizagem e ambientes virtuais de aprendizagem. Depois, discutimos sobre as concepções epistemológicas que perpassam o desenho de um ambiente virtual de aprendizagem, tipos e formas de interação e, por último, falamos sobre alguns modelos de avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem, que poderão ajudar vocês quando necessitarem escolher um AVA. Espero que todas essas informações possam ter contribuído significativamente para a sua aprendizagem. Como dicas de estudo para aprofundar a temática discutida no nosso encontro de hoje, trago para vocês o livro Ambientes Virtuais de Aprendizagem, com organização de Rômeu Melgaço Barbosa, pela editora Artmed. Nesse livro, vocês vão encontrar diferentes artigos que tratam sobre a temática de ambientes virtuais de aprendizagem, desde artigos com aspectos mais técnicos até artigos relacionados às questões mais didático-pedagógicas. Uma outra dica, também relacionada à aprendizagem em ambientes virtuais, é esse livro, cujo título é Aprendizagem em Ambientes Virtuais, Compartilhando Ideias e Construindo Cenários, organizado por Carla Beatriz Valentini e Eliana Maria Soares, da editora UX. Além desses dois livros, tem um artigo que eu acredito que vai ajudar vocês no momento da análise dos ambientes virtuais de aprendizagem, que é o artigo Um Modelo Sistêmico de Avaliação de Software para Educação à Distância como Apoio à Gestão de EAD, de Eliane Schlemmer, Amarolinda Zanella Sacol e Suzane Garrido, que está nessa revista de gestão da USP, a revista número 1. Ainda como dica de estudo, sugiro que vocês assistam na íntegra o filme Sociedade dos Poetas Mortos, a fim de que vocês possam verificar a forma como o professor atua com os seus alunos, criando os seus ambientes de aprendizagem.